assim: Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: Onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos. Ele disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Queridos, estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, trazer uma palavra do Senhor aqui para o coração de cada um de vocês. Grato, minha esposa está aqui hoje, meu filho. Jesus está comigo e é o suficiente aqui neste lugar. E principalmente vocês estão comigo aqui neste lugar também. Algumas pessoas poderiam dizer: está chovendo, estão virando sapo lá na rua, não vou no culto hoje, tem internet para assistir. Mas parabéns, tem um baita público aqui. Vocês estão aqui para ouvir, para louvar, para cultuar a Deus. E os que estão em casa também recebam da palavra de Deus nesta noite. E que possamos ter uma semana abençoada. Sem mais delongas, o texto bíblico que nós lemos aqui é João, porque ele é importante, traz lições importantes para as nossas vidas nos dias de hoje. Vamos lá. A primeira lição que eu tiro aqui está no versículo 9 que nós lemos. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Nós vemos aqui que André, irmão de Pedro, ele olha, Jesus pergunta, Jesus olhando para o horizonte assim: opa, está vindo 5.000 homens, temos pão para dar para esse povo? Ele pergunta para os discípulos. Só que Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus sabia a providência que ia ser tomada, mas ele coloca os discípulos à prova mais uma vez, porque aquilo era uma escola para os discípulos. E o que eu trago aqui é uma escola para nós também, que é uma ligação dos discípulos, né? Jesus, olhando para aquela multidão chegando ali, ele questiona os discípulos: temos pães? Aí nós encontramos o Filipe, um dos que acompanhava Jesus, e Filipe diz: Mestre, nós temos aqui em torno de 200 denários, mas acredito que não seja o suficiente. Filipe, olhando para o futuro, ele diz: precisamos de tanto para alimentar esse povo, mas ele dá uma perspectiva que dá para alimentar aquele povo. Já André começa bem, ele diz: Mestre, tem um moço aqui que tem um cesto com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O problema é o seguinte, vem depois da vírgula. André dá o palpite dele como qualquer ser humano como nós. Ele diz: mas vai dar? Vai ser suficiente? Acho que não vai dar não. E uma das coisas é a seguinte: nós encontramos o André com uma solução nas suas mãos e ele fala: não vai dar. Abre parênteses, quem conhece alguém que é pessimista? Ou talvez você seja um pessimista.
Eu trabalho com muita gente, com muitas pessoas, eu trabalho com colegas que são muito pessimistas. Chega a meta durante o mês, no início do mês, eles olham a meta ali, e ele olha assim, não vai dar. Não vai dar, essa meta está alta, a empresa está errada, não vai dar certo, não vou bater a meta. Ele no primeiro dia, ele já está dizendo que não vai dar. É o que o André está fazendo. Ele olha aqui, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ele diz, não vai dar, mestre. Olha a multidão de gente que está vindo ali, não vai dar. É o discípulo bem pessimista, né? E tem bastante gente, tem bastante gente assim. Mas tem jeito. Tem jeito de se consertar, de mudar a mentalidade um pouquinho. E a gente vai entender um pouquinho conforme nós formos ministrar aqui nesta noite. E André, ele olha, não vai dar, mestre. Não vai dar. Abre um parênteses. Por que André achou que não daria? Em primeiro lugar, 5 pães de cevada. Nós estamos falando, 1 Reis explica lá, que existia 2 tipos de pães. Pães de trigo, obrigado. Pães de trigo e pães de cevada. O pão de cevada, ele vale a metade do pão de trigo, ou seja, o pão de trigo é muito mais valioso, é muito mais caro. Salomão, ele alimentava os cavalos, os bichos com pão de cevada. O pão de cevada, ele servia mais para alimentar animais. E a gente olha uma situação que Jesus, ele fica ali observando, os discípulos ficam ali dialogando, e chega um menino ali com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e eles olham assim, o André já falou, não vai dar. Demais esse pão ruim, de má qualidade. Mais ou menos assim. Gente, eu anoto, porque eu esqueço. Porque tem dia, gente, que a gente aceitamos um milagre, porque tem dia que a gente acha que o milagre não vai acontecer, porque é aquilo que nós temos em mãos. A gente olha para a nossa mão e pensa assim, é muito pequeno. O milagre não vai acontecer. Não tem como o milagre acontecer com coisas pequenas. Jesus vai mostrar nesta noite que tem como acontecer um milagre, apesar de ter pouca coisa na sua mão. Tem. Segundo passo. Por que André achou que talvez não daria? Falei do pão da cevada e dos peixinhos. Peixinhos, gente. Não era peixe grande, era peixinhos. 2 peixinhos. Existe uma passagem bíblica, deixa eu ler para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho, para te ver como Jesus era muito inteligente. Mateus 17, versículo 24, diz uma passagem assim: e vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos e perguntaram: Pedro, o vosso mestre que anda com vocês aí, ele não paga tributo não? Imposto? Eles perguntaram para Jesus isso. Não, perguntaram para Pedro isso. E Pedro disse na hora assim: não, ele paga. Aí Pedro foi lá falar com Jesus. E Pedro falou, o pessoal perguntou se o senhor não paga imposto. E Jesus disse para Pedro o seguinte. Ele disse o seguinte: fugiu. Deixa eu ler. Isso, aqui ó. Disse ele, e quando, meu Deus, estou com 32 anos, tenho que comer peixe, que diz que é, como é que é o negócio? Peixe é ômega 3, isso aí. Peixe é ômega 3, diz que é bom para os neurônios, para o cérebro, né, para a evolução. Vamos lá. E disse-lhe, e Pedro, né, disse sim, e quando ele entrou na casa, Jesus o preveniu dizendo: o que tu pensa, Simão? Ele fez uma pergunta. E aí ele faz uma pergunta para Pedro: Pedro, conforme a lei, quem paga os impostos? É o rei? Não, é o filho ou os estrangeiros, os servos, os escravos, né? E Pedro, ele sabia disso, ele disse: não, mestre, eu sei, quem paga é os estrangeiros. Os filhos não pagam isso. Gente, quando você começar a entender que
Jesus, a gente sabe que ele é o Filho de Deus. A genealogia de Jesus começa lá. Jesus, filho de... Imitar o Janho aqui, né? Os caras fazem aqui, ó. Jesus, filho de Davi. A genealogia começa dizendo, Jesus, filho de Davi. Davi era o quê? Rei, gente. Oi? Davi era filho de Davi, filho de rei. E Pedro sabia disso. E Pedro, ele simplesmente fala, mas sabe o que Jesus ele diz depois? Ele fala bem assim para Pedro, mas Pedro, faz o seguinte, para você entender onde eu quero chegar. Pedro, faz o seguinte, pega um anzol, vai lá no mar e pega o primeiro peixe. O primeiro peixe. Nós estamos falando de um cara que é profissional da pesca, Pedro. Tu acha que Pedro ia para o mar para pescar de anzol, de varinha? Pedro era na rede, pescador nato. Mas Jesus falou, está na Bíblia, pega um anzol, vai lá e pega o primeiro peixe. E sabe qual é o primeiro peixe que ele pegou? Ele pegou um peixe que tinha deixa eu falar aqui certinho para vocês, um starter. Isso é uma moeda de ouro com prata, uma moeda muito valiosa. Gente, Jesus ele fala, Pedro vai lá, pega o anzol, pega o primeiro peixe, e o que ele pega? Pega o peixe, abre a boca do peixe, o peixe estava engasgado com uma moeda que valia muito, e que a Bíblia diz, Pedro, agora tu vai lá, para nós não criar uma polêmica ali entre o povo, vai lá e paga o meu imposto e o teu com essa moeda que tu tirou do peixe. Gente, se fosse peixe grande, a moeda não estaria engasgada ali. Mas era peixe pequeno, e a moeda estava engasgada na goela do peixe. Deixa eu dizer um negócio, nós somos peixe pequeno, mas o que Pedro tirou dentro do peixe foi algo de muito valor. O que o Senhor tira dentro de você é algo de muito... Tem valor, gente? Quem é que tem valor aqui? Quem tem valor para dar aqui? E ele vai mostrando algo importante que ele vai tirando de nós. Gente, tem peixe aqui que está engasgado de tanto problema. E precisou. E volta e meia vai aparecer um Pedro na sua vida para te desgasgar. Não sei se isso é certo, mas agora vai ser. Não sou professor de português, sempre passei na média em português e em recuperação várias vezes. Agora eu sou bom de exato, hein? Um dos melhores. A diretora aqui não foi minha diretora, mas eu tive uns jovens que te presenciaram lá no colégio lá, e falaram bem da senhora lá. Mas eu era o melhor em matemática. O melhor. E deixa eu dizer um negócio. Peixe pequeno tem valor sim. Às vezes tu vai numa reunião, olha uns caras tudo bonito, engravatado, assim, só peixe grande aí, quem sou eu perto deles? Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Criador. Você que está me ouvindo aí atrás da câmera, aí, você é filho do Mestre. E ele vai chegar em qualquer momento, vai enviar um Pedro na sua vida para desengasgar uma moeda, para mostrar que você ainda tem valor. Independente se tu é grande ou é pequeno, se é preto, é branco, é gordo, é magro. Você tem valor. Vamos avançar um pouquinho? Então, André achou, não vai dar certo, porque pão de cevada, pão de má qualidade, 2 peixinhos. Mas o peixinho, já falei para vocês que tem valor. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Deixa eu dizer outro negócio aqui. Gente, o que acontece que se você tira um peixe fora d'água? Morre, porque peixe fora da água não é um ambiente ideal para um peixe. O que acontece se você cortar as asas de um passarinho? O ambiente do passarinho é onde? No ar, flutuando. Eu já sonhei várias vezes que eu flutuava, gente. Sério.
Mas não tinha asa não. Mas já sonhei faz tempo, mas já sonhei que eu flutuava. Era legal. Gente, o peixe fora da água está fora do seu ambiente. O passarinho com as asas cortadas está no chão, está numa gaiola, está fora do seu ambiente. E o cristão fora do ambiente? Deixa eu te dizer um negócio aqui. A gente precisa entender que nós temos uma missão e um objetivo. A missão é cumprir o ID de Jesus. O objetivo é morar na glória celestial. E para que isso aconteça nas nossas vidas, a gente precisa estar dentro do nosso próprio ambiente. E o nosso próprio ambiente é estar na presença de Deus. O que vocês vieram aqui nesta noite, entregar um culto a Deus, um louvor a Deus, sem olhar assim, não gostei do pregador, não gostei do cantor, não gostei do baterista, o culto estava chato estava tu. Essa é bem real. Porque eu entendo na Bíblia que quem presta culto aqui é o Adenir, o meu culto é eu que presto. O culto é o César que presta, o pastor César. O culto é as irmãs aqui que presta. Cada um, se vier com um objetivo bacana aqui, e o bacana é entregar a tua oferta a Deus, vai acontecer muita coisa boa na sua vida. Vai, com certeza. Vai. Se você não tem fé, eu tenho fé por ti. Mas vai. Onde é que eu estava? Do ambiente, né? Vamos lá, vamos continuar. Gente, uma outra coisa interessante, segunda lição. Voltamos lá para João 6. João 6, verso 10. Olha só. E disse-lhe Jesus: fazei os homens se assentarem. Olha quem está falando. Discípulos, vem cá. Fazei toda aquela multidão se assentar aí. Os discípulos vão lá e fazem o povo assentar. E ele continua. E havia muita grama naquele lugar, e assim os homens se assentaram, e o número era aproximadamente de 5.000. Gente, deixa eu dizer um negócio assim. O milagre é com Jesus, mas a organização é com nós. E o que Jesus está falando naquele momento é: discípulos, organize o povo aí, porque o milagre vai acontecer. Mas a questão é, o milagre ele acontece. Jesus ele interfere, ele provém, mas a organização é com nós. Deixa eu dizer um negócio aqui. Se você quer ter uma vida financeira bem sucedida, você precisa se organizar, porque as coisas não caem do céu como alguns dizem por aí, né? Se você quer ver o seu filho voltar para a casa de Deus, você precisa voltar a conversar com ele. Organiza as coisas. Se você quer ver a tua mulher voltando para casa, aquele negócio chato que acontece em muitos casais por aí, uma traição, aquela coisa toda, organizem isso. Conversem, porque o Senhor vem e faz um milagre. Mas nós precisamos sermos cientes que a gente precisa organizar algumas questões da nossa vida. E Jesus falou: organiza aí, não quero bagunça aqui para dividir o pão. O povo foi lá e organizou. Que nem tem muito jovem aqui. Deixa eu contar um negócio para vocês. Vocês já ouviram falar na palavra procrastinação? Quem já ouviu? Poucos, hein? Você lá que cantou aqui, seu nome é What's your name? Eric, prazer. O que é procrastinação? Não lembra? Tá bom. Mas eu vou te ajudar. Quem lembra? Não lembra? Vou falar. Isso aí. Procrastinação é aquele camarada que sempre deixa para depois. Procrastinação é sempre aquele pessoal que deixa para depois. E eu sou uma pessoa. Esses dias eu participei de um podcast aí, me botaram na fogueira do Sanavarola, que eu não sei o que te afasta mais de Deus. Não sei se eu falei certo o nome do cara lá, mas é mais ou menos isso. Se não for, vai ser Saviola mesmo também, que é quase igual. Aí perguntaram: o que te afasta mais de Deus? A procrastinação. Sabe por quê? Muita coisa eu deixo para fazer depois. Vamos orar?
Depois eu oro. Minha mulher puxa a minha cabeça às vezes. Minha cabeça não, a orelha. Gente, eu me lembro até hoje. Eu me formei com 17 anos no ensino médio. E eu já estava faceiro, vou para a faculdade. Nem sabia o que queria ser, mas vou para que vai dar dinheiro. Fui lá, me inscrevi na UBRA, em ciência da computação. Eu queria ser um cientista da computação. Gente, eu estudei 2 meses só e não consegui pagar mais. Eu trabalhava de pacotinho nacional. Eu ganhava... Uma pessoa toda desorganizada, gente. Se eu for contar, que hora é agora? Querem me ouvir mais um pouco? Gente, eu era pacotinho nacional. Eu ganhava R$ 233 por mês na época. Era um bom salário, porque quando eu era vaqueiro eu ganhava 6 pila por semana, me lembro até hoje. Meu primeiro emprego foi vaqueiro, 12 anos de idade, estava em cima de um cavalo lá nos campos, lá na 118 lá. E, gente, eu fui lá e me inscrevi num curso que era quase R$ 1.000. Vai dar certo. Essa confiança sempre tinha, né? Entendeu? Vai dar certo, eu ganhava muita gorjeta. Trabalhava na Praça da Encol lá, gente do Poder Executivo. Me lembro até hoje que eu menosprezei um cara. Eu ganhava sempre umas gorjetas boas ali e tal, e eu pacotei um carrinho de um cara que estava de cadete. Esse cara não vai me dar nada, um pobretão aqui na Praça da Encol fazendo compra. E o cara me deu 20 pila na época, ele foi o que mais deu gorjeta no dia, né? Foi bem legal, até lições que a gente tira da vida. Mas voltando, gente, eu só sei que eu não terminei a faculdade. Depois, aí encontrei minha esposa, comecei a namorar com ela, comecei a ter outras prioridades na minha vida e o estudo foi deixando para trás, né? E depois, Juliano, depois da faculdade, que eu não consegui terminar, não terminei nem o primeiro semestre, eu fui para o Mesquita, era mais barato, né? Técnico de informática. Eu queria virar o CDF da informática, mas não deu certo. Aí falaram, comecei a fazer uma programação de linguagem C, faz o robô atravessar a rua aqui agora, que eu... Como? Na tela preta, abre colchete, fecha colchete. Não. E, gente, não terminei nem o primeiro semestre, fiquei devendo para a instituição, me botaram no Serasa, não tinha como pagar, e eu fui deixando as coisas para depois, né? Eu sei que eu era gurizão, né? Primeiro salário. Eu sei que eu gastava todo o dinheiro, comecei a não pagar os devedores, entrei para o Serasa, fiquei 4 anos no Serasa, vai caducar, falta mais um ano. Gente, aí comecei a namorar ela, preciso casar, aí liguei para todas as pessoas, quanto que eu devo? Aí parcelei em 10 vezes, paguei tudo. Mas é lições que nós vamos tirando. E um dos maiores problemas da nossa vida é ficar procrastinando tudo que a gente vai tentar fazer. Isso é para todas as áreas, gente. Para todas as áreas. Tem uma coisa lá em casa, depois de casado, né, minha esposa sempre me apertando. Eu quero uma cozinha nova, eu quero uma cozinha planejada. Vai sair. Calma aí, é caro esse negócio. Vai sair. Gente, acho que faz uns 2 anos que eu estou te enrolando, né? 2 anos. Agora vai sair. Tive que sair da empresa, pegar minha rescisão e fazer essa cozinha aí. Mas o cara vai sempre empurrando com a barriga para depois, né? E, gente, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Tem gente que tem pequena empresa aqui. O Wagner, não sei, eu não conheço muito pessoal aqui. Tem pequena empresa, às vezes fica olhando, será que vai dar certo? Gente, confia em Deus. Vai dar certo. Te agarra na presença de Deus que vai dar certo. Seja um pouco mais organizado. Está falando um cara que hoje, graças a Deus, eu queria ter um pouco da minha cabeça com 18 anos. Com 18 anos, cara, eu falo que o homem amadurece, olha, lá com 30 anos quase, né? Que demora para amadurecer. A gente faz muita coisa errada, né? Então, gente, um dos maiores problemas da nossa vida é ficar procrastinando demais. E eu sei que a partir de hoje você vai virar a chave. Os 5 pães de cevada e 2 peixinhos que estão na tua mão, apesar de ser pequeno, apesar de você talvez menosprezar, aí está o milagre. Aí está o milagre. Eu quero concluir.
Gente, e aí, Jesus dá, os discípulos vão lá e começam. Eu fico pensando se os discípulos estavam crendo ali, se o negócio ia dar, aquela multidão, eles começam ali, toma aqui. E eles repartindo o pão, compartilhando o pão. E, gente, quando você for ler a palavra de Deus, você vai ver que daqueles 5 pães de cevada e 2 peixinhos, alimentou 5.000 pessoas. Mas quem prestou atenção quando eu li, lá no início do texto diz, Jesus sabia o que ia acontecer. Ele só queria provar a fé dos discípulos. E aquele pão e aquele peixinho alimentou todo mundo, gente. E deixa eu dizer um negócio, sobrou 12 cestos. Não me pergunta como, que eu não vou te dizer, que eu também não sei. Sobrou 12 cestos de pão, gente. 12 cestos de pão. Você talvez não entende muito bem isso, mas isso é milagre. Milagre. Talvez você está me ouvindo hoje e você vai chegar em casa, tem só um arroz e um sal. Agora me lembrei de outra coisa bem interessante. A minha mãe sempre falava assim, quando estava feia a coisa lá em casa, a mãe sempre criou meu irmão sozinho. Ela dava um copo de açúcar, vai lá e troca a vizinha por um copo de arroz. E a gente sempre fazia a troca, né? Gente, você talvez está esperando um milagre que aconteça na sua vida. Talvez a despensa esteja vazia, a conta esteja no negativo, o nome talvez esteja sujo. Eu não estou aqui criticando ninguém não, porque todo mundo passa por esta etapa. Mas eu peço a sabedoria a Deus que as portas elas vão se abrir. Você vai sair dessa, um milagre vai acontecer, porque Deus está no comando. Mas eu digo um negócio, organiza a sua vida. Organiza, porque o Senhor vai intervir, vai fazer um milagre extraordinário na vida de vocês. Jovens estão me ouvindo, não para de estudar. Eu sei que tem uma galera que talvez nem está estudando. Repensa e volta a estudar. Mas deixa eu dizer o nosso mais importante aqui. Tu viu que não saiu nem a palavra negócio agora, né? Saiu tudo enrolado. Tem água aqui? Não. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. O milagre aconteceu porque compartilhamos. E João 6,3 diz assim: uma regra de administração. Quando sobrou os pães, Jesus disse: guarda os pães que sobrou. Obrigado. Essa aqui é aditivada. Guarda os pães que sobrou, para que nada seja desperdiçado. Tem dia que tu vai ter muito, tem dia que tu vai ter pouco, mas quando tiver muito, guarde, porque tu vai ter que usar amanhã. E mais, aí eu procurando aqui um negócio, gente, eu fiquei me perguntando, por que quando eu li João, livro de João, Jesus, as escrituras diz que sobrou 12 cestos de pão, mas não falou dos peixes. Aí eu fui conferir, porque cada escritor ele tem a versão e uns são mais detalhistas. Aí o Mateus não fala que sobra peixe, o João não fala que sobra peixe, o Lucas não fala que sobra peixe, mas o Marcos fala que sobra peixe. Lá no 6, Marcos 6,43, ele fala: sobrou 12 pães de pão, 12 cestos de pão e peixes. Sobra peixe. Mas, para finalizar, vamos nos colocar de pé. Sobra muito mais pão do que peixe, mas sobra peixe. O que nós comemos, o que é mais comum você comer, trigo ou peixe? Trigo. Muita coisa a gente come trigo. Eu estava olhando aqui, isso aqui é trigo.
Gente, e o trigo, ele deixa a nossa barriga cheia, concorda comigo? É verdade, olha o Eliseu, né? O Eliseu fica usando canguru, acho que ele não vai enxergar. É, isso aí. Gente, a gente come diariamente muito trigo, muito pão. Agora tem uns pão aí integral que estão inventando por aí, mas tem farinha ali, não tem? Não entendo muito bem. Tem farinha, né? Tem farinha. Mas tudo, nós comemos trigo quase todos os dias. E trigo engorda. Trigo excessivo não faz bem. E como eu falei, o peixe é muito bom. O peixe é muito bom. E muitas das vezes nós só queremos sairmos de barriga cheia. Só queremos comer trigo, pão. É mais fácil nós querer sair de barriga cheia do que comer peixe que tem ômega 3, que faz bem para a mente, cria novos neurônios. Você sabe que quanto mais velho você vai ficando, menos neurônio você vai produzindo. As crianças têm bastante. E a lição que eu trago aqui nesta noite é: gente, comam mais peixe. Espiritual, tá, gente? Mas pode comer também, pessoal, o físico. A gente precisa comer mais peixe para que nós tenhamos uma mente sadia, para que nós tenhamos uma mente inteligente, para que nós possamos tomar decisões certas na nossa trajetória. O pão é necessário, mas o trigo é muito importante. O pão é necessário, mas o peixe ele é muito importante para a nossa vida. Porque a Bíblia nos ensina que todos nós precisamos e devemos termos uma mentalidade de Cristo Jesus na nossa vida. E você vai ver que a tua casa, o teu trabalho, tudo que tu pôr a mão com inteligência e com Deus vai ser só vitória. Só vitória, só vitória. E você vai olhar nessa mão, tenho 5 pão e 2 peixinhos, mas daqui virá o meu milagre. Daqui virá o meu milagre. A partir de hoje vai ser vira a chave, uma mudança. Essa igreja começou muito pequena, mas vocês não imaginam onde ela vai chegar. Vocês não imaginam ainda onde que a palavra de Deus vai chegar. Já está chegando. Porque tem peixe sobre a nossa mesa. Tem peixe sobre a nossa mesa.